exercício 8 do exame de Física e Química A, primeira fase 2024, versão 1. Um professor desafiou os alunos a planearem uma experiência para determinar um valor aproximado da velocidade de propagação do som no ar, utilizando um apito, uma lanterna, uma fita métrica e um cronómetro. Dois alunos A e B planearam uma experiência em que, para minimizar os erros experimentais, estariam suficientemente afastados um do outro, numa zona plana e livre de obstáculos. 8.1. Descreva um procedimento experimental que permita aos dois alunos obterem um módulo da velocidade de propagação do som no ar, respeitando as condições indicadas. Considere apenas um ensaio. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Portanto, o objetivo do procedimento experimental que os dois alunos têm que fazer é obter um valor para o módulo da velocidade do som no ar. Portanto, os alunos querem determinar o módulo da velocidade do som no ar e dispõem de um apito para produzir som, uma lanterna, um cronómetro e uma fita métrica. O módulo da velocidade do som no ar pode ser calculado dividindo a distância percorrida pelo som pelo intervalo de tempo que o som demora a percorrer essa distância no ar, no meio propagação ar. Para a distância que o som percorre no ar, os alunos vão utilizar a fita métrica para medir uma distância em linha reta entre um aluno e o outro aluno. Portanto, os alunos vão-se colocar uma certa distância um do outro e vão medir essa distância em linha reta com a fita métrica. Vamos chamar essa distância que eles se encontram um do outro a distância AB, que pode ser medida pela fita métrica. Depois, o aluno A vai ter o apito para produzir o som e uma lanterna na mão para produzir luz. Enquanto que o aluno B vai ter um cronómetro na mão para medir o intervalo de tempo que o som do apito demora a percorrer a distância de A a B. Como é que o aluno B vai medir o intervalo de tempo que o som demora a percorrer a distância de A a B, para depois poder calcular a velocidade do som no ar, dividindo a distância pelo intervalo de tempo medido? O aluno A vai apitar e vai produzir o som. No mesmo instante que apita, portanto, o mais simultaneamente possível, ele acende a lanterna e produz luz. A luz produzida pela lanterna demora um certo intervalo de tempo a percorrer a distância A e B, mas a velocidade da luz é tão elevada que esse intervalo de tempo é totalmente desprezável. E o aluno B pode considerar que ele vê a luz da lanterna exatamente no mesmo instante que o aluno A apita. Portanto, o aluno B, quando vê a luz da lanterna, começa a contar o tempo no cronómetro. E isso vai ser o instante inicial do intervalo de tempo que o som demora a percorrer a distância de A a B. Portanto, vê a lanterna e a luz da lanterna, quando vê a luz da lanterna, começa a contar o intervalo de tempo. O instante inicial é o instante em que o som é produzido no apito, em que as ondas sonoras saem do apito. Depois, as ondas sonoras saem do apito neste instante inicial, que é o instante em que o aluno B vê a luz, e vão viajar, vão se propagar entre a distância A a B. Viajam na distância A a B e quando atingem os ouvidos do aluno B, o aluno B para de contar o tempo e obtém assim o instante final. Portanto, o instante inicial, que é quando o aluno B começa a contagem do tempo, é quando ele vê a luz da lanterna, e o instante final
que é quando ele para de contar o tempo no cronómetro, é quando ele ouve o som do apito. E, portanto, este intervalo de tempo de TI a TF vai ser o intervalo de tempo que o som demora a percorrer a distância de A a B. Com este intervalo de tempo e com a distância de A a B medida pela fita métrica, os alunos podem calcular a velocidade do som no ar, obter um valor aproximado para a velocidade do som no ar. Então, como é que nós explicamos isto? Podemos começar por dizer que os alunos A e B colocam-se a uma certa distância um do outro e tem que ser uma distância que permita o aluno ter sensibilidade suficiente para medir o intervalo de tempo. Se eles colocarem muito próximos um do outro, este intervalo de tempo vai ser tão pequenininho que ele não vai ter sensibilidade suficiente para conseguir obter o instante T1 e o instante TF separados um do outro. Portanto, os alunos A e B colocam-se a uma certa distância um do outro, vírgula, e medem esta distância em linha reta com a fita métrica. Depois, o aluno A apita, vírgula, produzindo som e, em simultâneo, acende a lanterna. O aluno B, que tem o cronómetro, e encontra-se à distância de AB medida do aluno A. Portanto, o aluno B que tem o cronómetro e encontra-se à distância medida pela fita métrica, a distância de A a B medida do aluno A, começa a contagem do tempo quando vê a luz da lanterna e termina a contagem do tempo quando ouve o som do apito. Desta forma, obtém o intervalo de tempo, vírgula, delta T AB, que o som do apito demora a percorrer a distância DAB. Os alunos dividem a distância DAB pelo intervalo de tempo delta TAB e determinam assim
um valor experimental para o módulo da velocidade do som no ar. Vamos passar para 8.2. No ar, o som é uma onda mecânica ou eletromagnética e longitudinal ou transversal. O som é uma onda que necessita do meio material para se propagar, necessita de corpúsculos no meio de propagação para se propagar, portanto é uma onda mecânica, e como a vibração dos corpúsculos tem a mesma direção da propagação da onda sonora, então no ar o som é uma onda longitudinal, é mecânica e longitudinal. Opção A.